Das matérias que a gente estuda, dos cursos superiores que você pode fazer, eu acho que a economia é a matéria mais interessante que existe. Dentro da economia, o mercado financeiro é muito interessante, ele é muito complexo, ele tem algumas viradas que ninguém compreende. Então é muito gostoso estudar tanto economia quanto mercado financeiro. Agora, dentro do mercado financeiro, tem as bolhas financeiras, tem as bolhas que quando os preços sobem muito. Então a gente estudar como que se dão essas bolhas é realmente um grande desafio intelectual e é uma delícia. Para a gente compreender as bolhas, a gente tem que partir do seguinte princípio. Uma vez eu vi um cara falando assim: deputado, aqui no Congresso Nacional funciona da seguinte maneira: se você vê uma abóbora pendurada numa jabuticabeira, não se assuste, se ela está lá é porque alguém tem interesse que ela esteja lá. Então, a bolha, a meu ver, ela existe porque alguém ganha com ela. As crises econômicas, essas coisas, elas só existem porque tem pessoas interessadas que elas existam. Se os governos não quisessem que existissem bolhas ou crises financeiras ou ciclos econômicos, eles conseguiriam acabar com isso. Então, como que funcionam as bolhas? O Robert Shiller, ele escreveu um livro que se chama Exuberância Racional. Então, lá ele descreve como que se formam as bolhas. Qual que é o princípio da bolha? A bolha ela funciona como um esquema Ponzi, como uma pirâmide. Ela funciona da seguinte maneira: as primeiras pessoas compram ações, geralmente na baixa. Aí essas ações vão se valorizando. Então quem ficou de fora fica com inveja de quem ganhou dinheiro e procura entrar também. Só que as ações elas são diferentes de outros ativos. Por exemplo, se você quer pão, o preço sobe, a oferta aumenta, então dá excesso de pão e o preço abaixa. As ações ou outros ativos financeiros, ela é o contrário. Quanto maior a procura, menor a oferta. Quanto maior o preço, menor a oferta, porque as pessoas ficam achando que vai subir o preço. Então elas seguram, elas não vendem. Então as ações começam desse jeito: uma pessoa quer, a outra também quer, então todo mundo quer e o preço começa a subir, todo mundo imagina de comprar. Então isso vai criando uma pirâmide, é uma pirâmide sem uma pessoa orquestrando, todo um sistema que orquestra. As corretoras ganham dinheiro com isso através das taxas de corretagem, de custódia. Os governos ganham com isso através da tributação. Os grandes investidores ganham porque eles conseguem comprar na baixa, vender na alta. Então eles acompanham, eles vão na tendência, eles conhecem o comportamento das manadas. Então as ações vão subindo e cada vez mais gente vai querendo entrar. E os meios de comunicação, a mídia vai comentando sobre isso. Chega num ponto em que para você vender uma ação, você tem que achar uma pessoa, quando o preço já está lá em cima, mais otária que você. É como se fosse um mico, você tem que passar o mico para frente. E chega um ponto em que isso começa a ter dificuldade para fazer. Então, na hora que você não consegue mais passar o mico para frente, os preços das ações começam a cair. E nesse ponto em que começa a cair, todo mundo tenta sair ao mesmo tempo, como se fosse uma boate pegando fogo. Então, nessa hora, é como um macaco que enfia a mão na cumbuca para tirar o milho. Você não consegue sair, quase ninguém consegue sair, só os mais espertos conseguem sair rapidamente. Então, por isso que as ações sobem lentamente, como se fosse numa escada, e elas descem rapidamente, como se fossem de elevador. Então, a pirâmide, as bolhas imobiliárias, as bolhas das ações, é a coisa mais interessante que tem. Se a gente compreender como que elas funcionam, é até possível você ganhar dinheiro, porque você espera ela furar, na hora que ela estourar, baixa o preço, você compra e fica lá esperando uns 5 anos, até o preço voltar, e aí você vende. Bem tranquilo, não precisa correr, entendeu? É bem interessante.